vai, eu vou esperar para ver se eu vou fazer. Beleza aí, gente? Câmeras? Está todo mundo ok? Podemos começar? Boa tarde, Cuca. Boa tarde. Tudo bem? O quanto esse tempo que você tem para trabalhar faz bem e também faz mal ao time que vinha numa sequência boa? Não, faz bem, né? Porque você para em cima de um bom resultado, em cima da liderança. Então são alguns dias que você passa em paz, né? Podendo fluir positivamente o trabalho. Então, lógico que você prioriza algumas coisas, né? Recupera jogadores que tem que ser recuperado, trabalha um pouco mais quem tem que trabalhar. E amanhã eu faço um jogo treino para não perder essa sequência, esse ritmo do jogo. Então, eu acho que fica tudo encaixadinho, tudo pronto para nessa reta final a gente estar com o grupo inteiro à disposição. Certamente ontem você acompanhou o jogo da Colômbia e viu que o Mina se lesionou. Você tem alguma novidade? O quanto isso te preocupa? O que a direção passou para você das notícias que vieram de lá? Não, tenho boas novidades. Ontem, umas 2 horas, recebi a mensagem do próprio Mina que tem uma contratura pequena e que vai ficar fora do jogo da Argentina, se recuperando para estar numa condição para quinta-feira jogar. Então, domingo à noite, ele chega aqui. Ô, Cuca, o que você acha que é mais importante nesses 10 dias, né? Você acha que o Palmeiras, de repente, numa fase do campeonato onde talvez você não vai apresentar nada diferente, mas é um trabalho muito mais mental hoje do que propriamente no campo? Claro, tem que ter no campo também, mas a importância hoje do foco da cabeça talvez seja mais do que no campo? Você não consegue fazer trabalho com uma concentração total 10 dias antes do jogo, né? Você vai no gradativo, você começa a preparar a tua equipe na parte técnica, como nós estamos fazendo, para por último entrar na parte tática, né? Que é o apronte final da equipe, né? Então amanhã também faz parte da parte técnica, mesmo sendo um coletivo que a gente vai fazer para poder trabalhar todos os dois times, né? Para eles estarem em condição ideal, todos eles, nessa reta final, né? São 4 jogos e a gente pode precisar de todos eles. Tem alguns jogadores que precisavam ter um descanso um pouco maior, tem outros que tinham que trabalhar mais. Eu acho que a gente conseguiu dar uma nivelada boa aí no grupo todo. Eu queria que você falasse de um jogador em especial, o único do time titular, né? Que já foi campeão brasileiro, o Jean, que joga na lateral, não jogava mais na lateral, mas fez o campeonato inteiro na lateral. Você utilizou ele nessa reta final no meio campo, um cara que, um time jovem, sobressai a experiência. E como é que é importante ter um cara desse maleável no time? É bom. O Jean, quando ele trabalha no meio campo, ele tem uma chegada boa à frente, como ele fez lá contra o Figueirense. Para isso a gente trouxe o Fabiano para ele também nos ajudar. O Fabiano começou mal, depois recuperou bem. Ele está sendo preservado por alguma coisinha que ele tem ali, mas também é outro jogador importante. E o Jean é um dos poucos campeões brasileiros que a gente tem, então a gente também utiliza a experiência dele, né? É um jogador que tem uma liderança, mesmo sem ser um cara que fale muito, né? As atitudes, a postura dele são sempre atitudes exemplares. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Analisando nessa última semana os 57 gols do Palmeiras, eu percebi que no primeiro turno o Palmeiras teve muita bola trabalhada no chão e o segundo turno acabou um pouco mais bola parada, cruzamento e bolas de falta. O que aconteceu? O Palmeiras ele acabou sendo um pouco mais estudado e o Palmeiras mudou o estilo de jogo, você não percebe isso? E como você define o Palmeiras? Como você define o futebol do Palmeiras hoje? No começo nós tínhamos no meio campo o Tietê, o Moisés e o Cleiton Xavier. Os 3 homens de meio eram esses, né? A gente tinha a chegada do Dudu, do Guedes e do Gabriel Jesus, era mais ou menos assim o time. Então era natural que tivesse uma saída de bola melhor, porque os 3 do meio sabem sair, sabem chegar à frente. E à medida que o tempo vai passando, os adversários vão te entendendo, vão tirando proveito dessas situações, né? Aí tem alguns jogos que você tem que ter uma precaução maior, aí você usa um primeiro volante, que você tem uma segurança defensiva maior e um poder de saída de jogo menor, porque é óbvio para todos. Então são situações que durante o campeonato nós tentamos incorporar outro tipo de situação, como a entrada do Fabiano, a vinda do Jean para dentro,
colocando um centroavante para abrir o Gabriel quando tem essa necessidade também. Em algum momento, alguns jogadores eles têm uma queda de produção, como o Guedes teve, e você usa outros jogadores, né? Então são diversos fatores que faz com que você tenha uma queda de produção. E é nítido que tecnicamente a gente teve, mas o importante é que mesmo com essa queda técnica, nós mantivemos o aproveitamento, né? Então eu acho que hoje, no segundo turno, nós temos mais ou menos a mesma pontuação do primeiro, quem sabe até um pouquinho mais. Cuca, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: você e o time estão ansiosos? Como controlar essa ansiedade nessa reta final? É natural, vai passando, né? Porque não tem como você querer que os dias passem antes de naturalmente se acabar. Então, são ansiedade natural que ela existe no final do ano. Às vezes a gente fica ansioso só por chegar às férias, né? Que nunca chega essas férias. E, então imagina quando você está para ser campeão depois de uma longa data como aqui. Então é natural que tenha uma ansiedade, mas nada exagerada, né? Tudo controlado, cada um sabendo que a gente tem que jogar jogo a jogo e esperar que os dias passem natural. Minha segunda pergunta é sobre os artilheiros do Campeonato Brasileiro. São 13 gols para o Fred e para o Diego, né? Uma média muito baixa, uma das mais baixas do Campeonato Brasileiro. E os 5 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro desse ano têm mais de 30 anos. Na sua opinião, por que tem muito pouco gol no Campeonato Brasileiro e falta uma renovação? Mas a média do campeonato ela está abaixo dos outros anos? A média do campeonato? Do campeonato não, mas dos artilheiros sim. Então, você vê como... Não, o que eu vejo então que os gols estão sendo mais divididos pelas equipes, né? Você não tem mais aquele artilheiro que tinha 50% dos gols da equipe, como aconteceu outras vezes, né? Hoje você tem um artilheiro com 13, dali a pouco o segundo artilheiro tem 10, 9, 8, então dividiu-se mais. E, quem sabe eu penso quanto mais você tiver poder de fogo, mais jogadores que saibam fazer gol é melhor, mesmo que você não tenha o artilheiro do campeonato. Mas isso é muito nato, né? Isso é muito de cada um, né? Tem jogador que mesmo jovens são artilheiros, né? E esse campeonato está sendo os mais experientes que estão sendo os artilheiros. Não saberia explicar o porquê. Ô Cuca, tudo bem? Aqui. Em relação à seleção brasileira ontem, o que o Cuca tem a falar como torcedor, como técnico? Como que você tem visto o trabalho do Tite, a seleção brasileira dando a volta por cima nessas eliminatórias? Como brasileiro, estou feliz como você, como todos, né? Que tem visto o Brasil jogar um bom futebol, ainda mais reconhecido hoje como o melhor futebol da América do Sul, importantíssimo para a gente recuperar o primeiro lugar no ranking, né? Que o Brasil sempre dominou, quase sempre teve no topo do ranking, e esse trabalho que o Tite está fazendo está sendo maravilhoso. Deu uma liga impressionante, né? E os jogadores estão com confiança, estão jogando soltos, né? E isso aí é importante, né? Você ter essa confiança, ter essa moral para jogar, né? E tudo tem dado certo, o que é mais importante. Às vezes a seleção passa um momento ruim, como passou ontem no começo do jogo, o goleiro faz uma grande defesa e o Brasil, na primeira grande chance que tem, faz o gol. Então tem que aproveitar muito esse momento, e eu acho que ele se deve muito ao treinador. Voltando a falar de Belo Horizonte, né? Ontem o jogo foi lá. Como é que você está vendo esse retorno seu ao Horto no momento desse decisivo, definitivo para o Palmeiras na temporada, contra um Atlético que ainda tem condições, que ainda luta por muita coisa no Brasil? Eu vejo duas formas diferentes, né? Primeiro, eu vou matar a saudade de um lugar que marcou na minha vida, né? Eu nunca fui tão feliz num campo como fui lá no Independência. Nunca fui tão feliz num lugar com um aproveitamento tão grande como tivemos lá no Atlético. Acho que algo em torno de 80% ao longo das partidas. Isso foi sempre muito bom. Desde a inauguração do Horto, me lembro, um jogo que nós jogamos na Copa do Brasil com o Goiás, ganhando de 2-1, ficamos fora porque tínhamos perdido lá em Goiás por 1-0. 2-0. Então foram momentos memoráveis, principalmente os títulos que a gente teve, os mineiros, a Copa Libertadores, vice do brasileiro. Então, para mim falar do Atlético, eu só tenho coisa boa, lembranças maravilhosas de tudo lá. E hoje a gente vai com o Palmeiras, né? Para que a gente possa
dentro da dificuldade que é o jogo lá, e eu sei muito bem disso, ter um bom resultado para seguir a nossa caminhada rumo ao título. Professor, boa tarde. Tá. Com relação a gente conversou do Vitor Hugo, da ansiedade também de chegar ao jogo, isso ontem. E ele falava, para me distrair eu levo a criançada no show do Patati Patatá, costumo brincar com a criançada e tal, para tentar distrair a ansiedade, né? O que o Cuca faz para distrair um pouco, para tentar fazer o tempo passar mais rápido? Qual a distração? Não tem distração, assim, porque nesse momento assim, você sai do shopping, você não consegue ir, né? Porque vai em algum lugar também, não consegue. Então eu fico mais em casa vendo o jogo, minha distração é ficar em casa vendo o jogo, esperando o sono vir, né? E vim aqui para o campo trabalhar, né? Aqui que a gente passa o maior tempo nosso é aqui, né? Então, bater uma peladinha, como a gente vai fazer daqui a pouco ali, as coisas básicas. Cuca, aqui na frente. Tudo bem? Tudo. A pergunta para uma matéria à parte. Você lembrou até desse momento especial no Atlético e é uma situação um pouco parecida, mas em outra proporção. Naquela época você teve o Bernard saindo para um desafio novo da carreira dele, agora o Gabriel também. Nessa reta final, antes do garoto ganhar o mundo, como você acha que é o seu papel para dar alguma dica para ele, de amadurecimento? A vida dele vai mudar ainda mais do que mudou? Como é que você... Qual é esse tipo de relação que tem nesse finalzinho assim e de querer que ele ainda tenha mais sucesso pela frente? Outro dia a gente estava passeando aqui pelo campo, dando 3 voltas aqui com o grupo todo e conversando sobre essas coisas, né? Eu acho que é importante a gente conversar com um profissional, até a nível de futuro, né? Porque o atleta, o jogador profissional, ele não se prepara para outra coisa na vida que não seja jogar. Ele não tem tempo para estudar, ele não tem outra formação, quase todos, né? Então ele vai viver daquela arrecadação que ele ganhou enquanto jogador. E eu já passei por isso, né? E eu gostaria muito de passar para eles essa vivência que eu tive, né? Porque a gente, quando está dentro de um processo, que é você ser um profissional, você não sabe que ele vai acabar logo. E logo acaba. E se você, daquele dinheiro que você ganhou, você não tiver cabeça boa para investir ele no futuro, você tem dificuldades. E hoje a gente vê no Brasil, os ex-jogadores, mais de 95% com dificuldade em cima disso. São poucos os atletas, os ex-atletas, que viram treinadores ou algum membro de comissão técnica, né? É muito pouco, porque no Brasil tem muitos jogadores. Então eu sempre converso com eles, né? Não é só com o Gabriel. E com o Gabriel em especial, falando com ele tudo que ocorreu na vida dele em 8 meses, 7 meses, é muita coisa. Um menino que se firmou titular comigo, né, depois daquele jogo lá com o Nacional do Uruguai, ele ficou no banco e entrou um pouco. E dali a pouco ele foi para a seleção olímpica, e foi campeão olímpico, foi vendido para um dos maiores times do mundo e está na maior seleção do mundo, sendo protagonista. Então é muita coisa que está acontecendo com ele. E a gente às vezes esquece que ele tem 19 anos. E que às vezes isso dá uma confundida ou alguma coisa, né? E nós cobramos muito. Então tem que ter paciência, calma com ele e agradecimento por ele ter sido tão profissional com a gente, né? Eu sempre vejo ele na seleção, falando da seleção e falando do Palmeiras, tanto que ele está envolvido no nosso processo do campeonato. Cuca, aqui no centro. Boa tarde. Falando dos números aqui, a gente fica olhando, são 6 pontos de vantagem, 12 pontos em disputa, com 7 fica com o título sem depender de ninguém. Você faz algum exercício de matemática para dar uma... Você faz? Como é que você faz? Eu faço simulações, como todos, né? E simulo o adversário também, né? Então, no caso de alguns dos meus adversários, ou o segundo ou terceiro colocado tiver uma derrota, com 4 pontos, o Palmeiras é campeão, com uma derrota que eles têm. Só que você só vai saber disso no final, você não vai saber hoje. Então você não pode falar que joga por 4 pontos, porque você pode jogar por 7, se eles não tiverem nenhum tropeço. Então eu faço todas essas contas, imagino as dificuldades que os adversários vão ter também, não só eu, porque todo jogo é duro. Nós vamos ter um jogo muito difícil lá com o Atlético, mas não pense que o Santos vai ter vida fácil, ou o próprio Flamengo com o América. Todo jogo hoje ele é muito difícil, cada um tem uma luta. Qual seria o cenário ideal? Qual jogo seria para você o jogo
para comemorar o título brasileiro? Qualquer um. Que seja o jogo do título, não escolho não. Deus abençoe que venha o título, pode ser qualquer um. Não tem mais ninguém? Acabou, gente? Acabou. Amanhã tem um joguinho, daí vocês vêm, né? Estão liberados. Fica louco comigo, sábado de volta. Vai dar outra coletiva? Quanto é que é? Não é isso? Tem outra coletiva? Só para tirar.